A gente vai falar de um assunto bem vasto dentro da hematologia, que são as anemias. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai falar sobre anemia, se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa. E como que eu fico sabendo isso? Exame simples. Vou pedir a contagem de reticulócitos, ok? Se eu tenho que classificar uma anemia, o primeiro passo é pedir a contagem de reticulócito. Lembrando que anemia é uma síndrome clínica, tem sinais e sintomas, ok? É igual a investigar. Eu classifico, mas eu investigo, eu tenho que saber a causa dessa anemia. Então vamos lá. Pedi a minha contagem de reticulócitos, minha contagem de reticulócitos veio alta. Então eu tenho uma anemia hiperproliferativa. A contagem de reticulócitos veio normal ou igual, menor que 2. Anemia hipoproliferativa. Então, aí eu já consigo diferenciar dois grupos de anemia. E quem são as anemias hipoproliferativas? Que cursam com o quê? Reticulopenia, reticulócito baixo. São as anemias que têm problema dentro da fábrica do sangue. O problema é intrínseco na fábrica do sangue. Quem são essas anemias? Anemia ferropriva, porque eu não tenho ferro para produzir. Anemia megaloblástica, tem deficiência de ácido fólico e vitamina B12. As células não vão se dividir, vai gerar uma eritropoiese ineficaz. Eu tenho uma neoplasia que infiltrou a minha medula, também não vou ter produção. Eu tenho uma substituição do tecido vermelho, da polpa vermelho do tutano, por gordura, aplasia de medula, por mielofibrose, né? Por fibrose lá na medula, que é uma neoplasia mieloproliferativa. Então, isso tudo vai gerar o quê? Uma anemia hipoproliferativa. Significa que a minha hemácia, durante o processo de maturação dentro da medula, ela não consegue amadurecer. Então, não vai produzir reticulócito, não vai liberar hemácia na corrente sanguínea. Por isso, hipoproliferativa. Agora, quem que é a hiperproliferativa? A gente tem dois tipos, basicamente, né? São as anemias por hemólise, que é um quadro vasto de anemia, são vários tipos, e anemia por perda aguda. Por exemplo, um trauma, uma cirurgia. O que mais cai em prova de residência? São as anemias hemolíticas, né? Por que isso? Porque a destruição da minha hemácia ocorre o quê? Perifericamente. É como se eu tivesse alguma coisa, né? Uma célulazinha que fosse lá e comesse essa hemácia ou destruísse ela precocemente. Então, o problema não é na fábrica. E a minha fábrica, vendo que está ocorrendo essa destruição periférica, o que ela vai fazer? Compensar, produzir muito, vai gerar muito reticulócito, vai subir, vai gerar reticulocitose. Então, eu disse lá no princípio que a anemia é uma síndrome clínica. Então, a gente vai, junto com o reticulócito, observar o quê? A icterícia no nosso paciente. Por quê? Eu tenho destruição da minha hemácia, vai gerar bilirrubina, que vai gerar a bilirrubina indireta. A hemoglobina destruída vai gerar a bilirrubina indireta. O que mais que eu vou observar no meu paciente? Eu tenho que saber outras coisas clínicas, como, por exemplo, se essa anemia hemolítica, que é uma anemia hiperproliferativa, ela é micro, se a destruição dela está sendo intravascular ou se está sendo extravascular. Quem que é extravascular? Extravascular é que ocorre no sistema retículo endotelial. Baço, fígado estão destruindo. Quem que ocorre essa destruição? Quando que ocorre essa destruição? Correto, né? Quando que ocorre essa destruição? Ocorre quando a minha hemácia tem um defeito na membrana, por exemplo, nas anemias esferocíticas, nas anemias falciformes, nas talassemias, tem defeitos genéticos, tá bom? Ou quando ela é destruída por um autoanticorpo, como nas anemias hemolíticas autoimunes, ou tem uma deficiência de uma enzima, como na deficiência de glicose 6-fosfato. Agora, quando que ela ocorre intravascular, diretamente dentro do vaso sanguíneo? Quando que é isso? Quando eu tenho uma anemia microangiopática, como por exemplo na púrpura trombocitopênica trombótica. O que vai cursar com isso? Vai cursar com a destruição direta da minha hemácia no sangue, que vai gerar o quê? Hematúria, ok? Eu vou ter hemoglobina, hemoglobinúria,
na urina, a presença de hemoglobina na urina. Vai gerar hemoglobinúria no meu paciente. Então, esse é um marco da anemia hemolítica intravascular, que é igual ao quê? Hemoglobinúria. Guardar isso, que a gente vai fechar muitos diagnósticos, a gente vai acertar muitas questões na prova de residência com isso. Agora, se eu tenho uma anemia, que a hemólise é extravascular, além da icterícia no meu paciente, eu vou ter o quê? Hepatoesplenomegalia, porque baço e fígado vão crescer, vão trabalhar muito, vai gerar um aporte de sangue maior ali, esses órgãos vão crescer, ok? Deu para entender? Então, quando eu falo de anemia, primeiro passo, pedir reticulócitos, porque eu tenho que saber se é uma anemia hipo ou hiperproliferativa. Se é hiperproliferativa, eu tenho que pensar se é uma anemia que está acontecendo a hemólise extravascular ou intravascular. O marco da intravascular, o que é? Hemoglobinúria, ok? Agora a gente vai ver uma questão de residência que cai esses conceitos que eu acabei de ensinar para vocês. Bom, é uma questão de anemia hemolítica, né? Da residência médica de 2016, que caiu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente está falando de um menino de 5 anos que foi atendido em serviço de emergência apresentando disúria e medicado, após a realização dos exames com sulfametaxazol e trimetoprim, com Bactrim. 2 dias após iniciar a medicação, apresentou icterícia, retornando à emergência. Os exames laboratoriais evidenciaram hemoglobina de 9 gramas por decilitros, reticulocitose, exame de urina com hemoglobinúria. O mecanismo fisiopatológico dessa doença é... Então, o que a gente está vendo aqui, gente? Reticulocitose. E o que? Hemoglobinúria. O que eu falei? Reticulocitose, anemia, o que? Hiperproliferativa. Provavelmente uma anemia hemolítica. E hemoglobinúria é o que? É o marco de uma anemia microangiopática, que é uma anemia que a hemólise está acontecendo aonde? Intravascular. Então, quer saber o mecanismo fisiopatológico dessa doença? É alteração na forma das hemácias? O que eu falei? Se fosse na forma, era o quê? Extravascular. Era no baço e no fígado que estava sendo destruído. Anemia por reação imunomediada. Aonde que está sendo a destruição? A destruição está sendo aonde? No baço e no fígado. Lesão da membrana celular. Aonde que está sendo? Baço e fígado. E doença microangiopática? Intravascular. Vai gerar o quê? Hemoglobinúria. Doença microangiopática. Então, esses conceitos básicos a gente tem que ter em mente para resolver as questões de residência médica. Com isso, fica bem mais fácil, ok? Um abraço a todos.